Carlão, o que não pode faltar no seu treino? Olha, um dos suplementos que eu adoro mesmo e que não é muito falado são EAAs. Não sei o que é que tu achas disso, mas realmente é um suplemento que eu já utilizo há bastante tempo. Vamos descobrir, pessoal, o que são EAAs? Provavelmente você já ouviu falar de BCAAs e EAAs. Você já ouviu falar disso? No vídeo de hoje você vai descobrir os mitos e as verdades e entender o que significa isso e para quem são os benefícios desse suplemento. Basicamente, na nossa dieta, nós temos a ingestão de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são classificados entre essenciais e não essenciais. O que são coisas essenciais? São coisas que a gente necessita de qualquer forma, de toda forma, que a gente não consegue suprir eles a gente não consegue produzir eles no nosso corpo. Ou seja, eles são essenciais porque nós precisamos consumir eles de formas externas. E aqui estão os aminoácidos essenciais. São basicamente dos 20 aminoácidos que existem, 9 são essenciais e nós necessitamos consumi-los de fora. Nós não produzimos eles. Por exemplo, um dos aminoácidos não essenciais é a glutamina, que se você não assistiu o vídeo da glutamina, eu vou deixar ela aqui em cima para você assistir e acompanhe lá para saber um pouco desse aminoácido que nós produzimos, no entanto, que você também tem que consumir. E dos aminoácidos que são essenciais, existem 9. É essa lista aqui, pessoal. São aminoácidos que nós conseguimos obtê-los através de fontes externas e é muito benéfico a gente suplementar eles. O que acontece? E onde estão os BCAAs aí dentro? Os BCAAs estão aí dentro, são esses três aqui. Esses três aqui constituem os BCAAs que são de cadeia ramificada. Mas esses EAAs, para que servem? Quais são os benefícios que eles executam no nosso corpo? São basicamente para todo o processo de construção e manutenção de massa magra e de todas as questões envolvendo as proteínas. Porque as proteínas são as macromoléculas do nosso corpo que são responsáveis pelas funções biológicas. Não é somente você, marombeiro, que quer ganhar músculo, mas sim você necessita de todas as proteínas trabalhando bem no seu corpo. E o que são as proteínas? As proteínas são basicamente aminoácidos que estão juntos e formam uma cadeia e essas proteínas elas realizam diversas funções biológicas do nosso corpo, certo, pessoal? E o que acontece? Por que é importante a gente suprir o nosso corpo com esses aminoácidos essenciais? Porque na nossa dieta, muitas vezes, você não vai conseguir chegar na quantidade que você necessita. Especialmente se você é um atleta de alta performance, muito menos. Por isso é muito interessante você suplementar com esses aminoácidos essenciais. Então vamos debater e saber um pouquinho de quais são esses aminoácidos e quais são essas dúvidas que vocês têm relacionados a esses aminoácidos essenciais. Bora nessa? Pessoal, bem-vindos ao canal. Mais uma vez aqui, Carlos Fassetti, engenheiro alimentar, e hoje vamos falar de EAAs. Carlos, vou-te já deixar aqui uma pergunta que basicamente toda a gente fez, foi qual é a diferença dos EAAs e dos BCAAs? Certo, pessoal. A diferença entre os EAAs e os BCAAs é que acontece? Os EAAs são 9 e os BCAAs são apenas 3. E esses 3 fazem parte dos 9, certo? No caso, esses 3 são a isoleucina, a leucina e a valina, que são aminoácidos de cadeia ramificada, certo? Então o que acontece? Essa é a principal diferença. Ok. Vamos então a mais uma pergunta deixada aqui para os nossos seguidores. Posso obter os EAAs apenas através da alimentação ou é necessário suplementar? Amigão, dificilmente você vai conseguir obter tudo pela alimentação. Então, se você é um praticante de atividade física, especialmente de alta intensidade, qualquer desporto, recomenda-se fortemente você utilizar os EAAs. Boa. Ora, qual a melhor altura para tomar os EAAs? Os EAAs são muito benéficos. O que acontece? É como se você estivesse jogando Lego, né? Imagina, se eu te tacar um bloco desse tamanho aqui de Lego aqui, ó, para você
consumir durante seu treino. Vai vir um blocão pesado e você não vai conseguir entender nada. Agora, se eu te dou várias pecinhas quebradas, é muito mais fácil o seu corpo pegar aquilo e começar a já trabalhar e atuar utilizando para direcionar para o processo anticatabólico. Então, os EAAs são recomendados nas etapas de intratreino. Por exemplo, também ele não quebra o jejum, se não tiver adicionado hidratos, obviamente. Então, são muito bem-vindos nesses dois momentos. Tanto, por exemplo, se você realizar um cardio em jejum ou especialmente no intratreino. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar os EAAs antes do cardio em jejum, para evitar até o próprio catabolismo e principalmente por essa parte interessante que tu acabaste por dizer, porque não quebra o jejum. Ou seja, não se preocupem, podem consumir os EAAs que continuam em jejum. E realmente tem um efeito muito benéfico a nível catabólico. E uma coisa que também ajuda a complementar isso também, parece que é besteira, mas você também dá uma saborização na água, também te ajuda também a consumir um pouquinho a mais. Sim. Outra das perguntas acaba por ser um bocadinho até ao encontro do vídeo anterior. Os EAAs podem ser substituídos por uma ingestão de proteína? Depende do momento, né? Por exemplo, você vai comer, amigão, aí ou tomar mesmo um whey intra-treino, que já é uma coisa mais quebrada. Não é tão interessante. Como eu dei o exemplo aqui do Lego, é melhor você já dar as pecinhas quebradas, que são os aminoácidos, para facilitar o processo digestivo ali. Tem uma coisa muito interessante, Carlão, que especialmente com pessoas que têm dificuldade de absorver proteínas, com síndrome dos intestinos irritáveis, essas coisas, da EAAs é muito interessante porque já pula essa etapa. Já pula essa etapa e a pessoa consegue pegar os benefícios. Eu não sei se estarás de acordo, mas eu gosto de o fazer. Quando estou em dietas bastante calóricas, dietas bastante altas, eu costumo reduzir bastante a ingestão de proteína sólida e aumentar bastante a ingestão de EAAs para suprir essa proteína. E isso vai-te ajudar porque vais baixar drasticamente o volume de alimentos que estás a consumir, e a proteína ainda para mais, se for frango, carne e etc, é muito mais difícil de digerir, vai-te demorar mais tempo a digerir. Vai te dar mais saciedade. Exatamente, ou seja, vais demorar muito mais tempo e ainda para mais estás com muitos hidratos também, e acabo por aconselhar, por exemplo, tomar ali a quantidade a suprir a proteína meia hora antes da refeição de EAAs. Achas isso válido? Sim, com certeza. Especialmente quando a gente fala de volume alimentar, de saciedade. Imagina, a gente sabe como funcionam os atletas. E pessoal, você acabou uma refeição no off-season, já tem outra ali te esperando. Então então tudo que você conseguir para otimizar isso é bem-vindo. Boa. Mais uma pergunta. Isto basicamente posso tomar, se podia tomar os EAAs, mas já respondemos, quando está em déficit calórico, ou seja, se não quebra o jejum, não há aqui também grandes problemas. Agora, diz-me uma coisa, e eu pessoalmente eu contabilizo os EAAs como proteína ingerida durante o dia. Achas isso correto ou incorreto? Claro, com certeza. Com certeza, faz parte do cálculo, né? Exatamente. EAAs, efeitos e riscos colaterais que posso ter, existem? Se você tomar muito mais que você consegue absorver, existe o risco de seu dinheiro ir embora. Boa resposta. Não pensei nessa, mas boa resposta. Boa resposta mesmo. Aqui basicamente acaba por ser um bocadinho, se a dosagem for efetiva para aquilo que tens que fazer, ok. A partir daí vais deitar dinheiro fora. Perfeito. EAAs são adequados para quem tem intolerância à lactose? Sim, são recomendados, sim. Ok. Só pode tomar um pouco, uma questão, sempre dá uma olhadinha, às vezes do tipo de produto que você pode consumir, contém derivados de lactose, derivados de soja.
Algumas marcas que não têm grande qualidade, muitas vezes misturam produtos no mesmo lugar e acaba contaminando. Sim. Então dá uma olhadinha nisso e por isso compra sempre marcas de qualidade, pessoal. Outra pergunta que eu tenho aqui, que acaba por ser um bocadinho fácil de responder, será que os EIAs aceleram na recuperação pós-treino e evitam o catabolismo? Claro, há um bocado respondi a isso até. Com certeza, com certeza. Como já são os fragmentos, já então ali pula essas etapas de quebrar a proteína, ela entra muito mais rápido para os blocos construtores. Ok. Outra das perguntas também que tenho aqui, existe algum benefício específico para tomar EIAs antes de dormir? Antes de dormir, eu acredito que se você, antes de dormir, eu não vejo muito consumo. Eu vejo mais consumos relacionados antes do jejum, ou em jejum, ou durante atividade física, mas pode ser uma estratégia, dependendo ali relacionado, por exemplo, essa questão da digestão da pessoa, relacionado se ela tem alguma síndrome, eu vejo nessas hipóteses. Ok. Temos aqui também a mesma pergunta, que esta pergunta deve ser feita sempre pela mesma pessoa. Eu vou-te dizer isto. O problema dos rins não é da suplementação dele. A cachaça aqui, amigão. Cuidado com a cachaça. Não, ele pergunta basicamente se os EIAs podem causar problemas renais ou hepáticos. Como você tomar muito e... Claro, isso é como comer muita carne, comer muito... Exato. Mas acho que é mais essa questão do que tu fazes ao fim de semana que te pode criar esses problemas. Ora, eu aqui, deixando aqui um bocadinho de parte as perguntas, falando aqui da minha experiência própria, eu realmente, foi como eu já tenho vindo a dizer, eu não levava com grande importância esta parte da suplementação, e tenho vindo cada vez mais a levar, e até o que nos fez tomar esta iniciativa de ir desmistificando e desmontando aqui a parte de suplementar, de suplemento a suplemento. Porque realmente é para levar aqui ao conhecimento de todos os nossos seguidores o verdadeiro interesse dos suplementos. E aqui está, nós não estamos aqui para vender suplementos, nós estamos apenas e só a dar a verdadeira importância do suplemento. Se o suplemento não tiver interesse, também seremos o primeiro a dizer que não tem grande interesse fazer esse suplemento, ok? No entanto, os EIAs, realmente, na minha ótica de utilizador, desde que comecei a tomar VCAs, também tenho sentido bastante diferença na parte, por exemplo, principalmente de preparações. Quando começo a preparação, comigo ou com atletas meus, na parte catabólica do cardio em jejum, não existe tanto essa parte, ou seja, evita bastante essa parte catabólica. E depois, na própria endurance do treino, que são dois momentos que eu utilizo os EIAs, que é mesmo em jejum ou durante o treino. Achas que estou correto com essa abordagem ao fazê-lo? Claro, com certeza. Intra-treino a gente vê também até a utilização do pessoal colocando, por exemplo, sódio também junto, porque a gente sua muito, eletrólitos, cada vez mais a gente vê isso, porque tudo isso influencia diretamente no processo de contração, pessoal. Muitas vezes você tá com energia, tá com tudo, mas você não tá conectado ali, sabe? Então, e todos esses fatores, obviamente, que são aqueles pequenos detalhes que fazem total diferença lá no final da sua preparação. Então, com certeza. Ok. Para fechar o vídeo, vai ser, eu vou-te colocar esta questão que ela já foi respondida, mas eu sei que existe muito esta dúvida na hora do investimento, e por isso vou colocar esta questão para que fique bem respondida e para que todos tenham atenção a isso. Entre escolher EIAs e BCAAs, qual escolherias? Isso daí é uma pergunta que depende também do seu esforço também, mas só que EIAs é um conjunto ali de 9,
tem os 9 principais. E, obviamente, você sempre tem que estar atento às concentrações dos BCAAs também. Claro. Então, por exemplo, existem concentrações de 4-1-1, que as concentrações são basicamente isoleucina, leucina e valina, de 2-1-1. Então, tudo depende também relacionado à particularidade do seu desporto também. Claro. Mas só que esteja atento a essas concentrações dos BCAAs também. E o conjunto dos outros aminoácidos também são muito positivos. Então, se você puder utilizar os EAAs, eu recomendo utilizar os EAAs, mas preste atenção na proporção dos BCAAs. Então, para fechar, qual é a melhor proporção neste momento que nós temos acesso? Olha, eu particularmente gosto bastante da 2-1-1 e 4-1-1. 4-1-1, ok. Eu o que mais utilizo é 4-1-1, gosto bastante. E pronto, basicamente é o que eu utilizo para mim e o que eu aconselho também. Pessoal, espero que tenham gostado. Comentem aqui no nosso vídeo. Comentem aqui até suplementos que queiram que nós tragamos ou aqui. até dúvidas que não foram respondidas. Exatamente, ou até dúvidas que não foram respondidas, que eu tentarei responder a todos os comentários. Ok, pessoal? Obrigado e até já. Até já.